O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus, vindo a Nazaré, disse ao povo na sinagoga: Em verdade, eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até ao alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nesse nosso itinerário da Quaresma, compreendendo que terminaremos na Páscoa, onde a obediência de nosso Senhor Jesus Cristo, como faz notar o apóstolo na carta aos Filipenses, fará restaurar o que nossa desobediência em Adão fizera perder. E vendo nisso o sentido profundo da primeira leitura que acabamos de escutar, chegamos à conclusão de que Deus fala através dos avessos. A história de Naamã, o sírio, é um grande avesso. O texto, numa poesia muito sutil, o enche de credenciais. Um guerreiro estimado, valoroso, capaz de trazer junto consigo uma comitiva com ouro, com plumas e com paetês, no entanto, leproso. Não obstante a grandeza do seu talento militar, padece daquela que é a condição de cada um de nós, que não obstante estejamos num cargo que nos dê a ilusão de que somos deuses, somos apenas pó e cinza. Deus fala nos avessos deste que nem sequer era judeu, comunica sua revelação, sua graça e sua cura. A cura que vem até nós como uma experiência, antes de tudo, de um encontro espiritual. Fará notar Jesus Cristo no Evangelho, particularmente naquela passagem em que está diante de um paralítico trazido pelo telhado com seus amigos, que na verdade o perdão dos pecados é o fundamento da verdadeira cura. Não há adoecimento pior do que o pecado e pior do que um ego afeito a si mesmo. Antes que, padecendo da lepra, Naamã padecia de um estar à flor da pele, a semelhança de nós também nestes nossos tempos, em que somos tão gloriosos, tão engenhosos, tão potentes e ao mesmo tempo tão frágeis, tão limitados, andamos tão à flor da pele, leprosos na alma. E basta entrar nas nossas redes sociais que nós veremos a doença de exterioridades que brilham e cintilam, que escondem a putrefação de interiores dissolvidos, se não pelo pecado, por adoecimento psíquico. Deus fala no avesso deste homem que tem que aprender a curar-se de si mesmo, abrir mão do orgulho, que é sempre aquela doença que adoece, que apodrece as relações e que nos faz estar à flor da pele. É porque nós somos profundamente orgulhosos
que a vida num ambiente de trabalho, numa comunidade, dentro da igreja, torna-se difícil, porque o outro nos esbarra e nos arranha. E aí temos que trocar de pele. Para trocar de pele é preciso fazer o parto de si mesmo, abrir-se a nascer de novo. Jesus diz que quem não nasce de novo não seria capaz de entrar no reino dos céus. Que quem não fosse como uma criança não poderia entrar no reino dos céus. Naamã tem que se haver com aquela infância espiritual a que todos nós somos chamados a sermos conduzidos. Nascer de novo, tirar as escamas, assumir a pele de criança, de alguém refeito, não segundo a imagem do velho Adão, que está destinado a morrer, mas segundo a imagem do homem novo que se refaz pela graça trazida por Jesus Cristo. Mas não só Naamã, se estivermos atentos, na primeira leitura, comunica através dos avessos, mas também esta pequena menina, esta Alma, esta jovem, que o texto diz que foi levada como cativa para fora do país de Israel e que torna-se um sinal da graça divina. Os judeus, ao longo da sua história, tiveram que continuamente experimentar uma espécie de função vicária. Quer dizer, é o fato de que José foi jogado pelos irmãos numa cisterna que fez dele um veículo da graça aos seus irmãos. É o fato de que Israel esteve no Egito durante 400 anos que fez com que Deus pudesse realizar aquele que é o grande evento, grande acontecimento paradigmático do Antigo Testamento, que é a libertação. Então, numa experiência de morte, de escravidão, de abandono, de ter as vísceras colocadas para fora, Deus revela o seu amor e a sua misericórdia. Aprendamos desta menina, hein? Porque às vezes nós estamos em lugares onde nós não gostaríamos de estar. Às vezes estamos nos sentindo cativos, sem conseguir intuir qual é a nossa liberdade para nos satisfazermos num emprego que não tem nada a ver com o nosso sonho. Às vezes até ganhando menos do que a gente julgava que merecia ganhar por nosso talento e por nossa capacidade. Mas neste avesso, neste lugar e nesta contradição, Deus fala. Nesta menina levada como escrava numa terra estrangeira, Deus colocou a sua profecia. É ela quem diz a sua patroa. Bom, ouvi dizer que há um profeta que reside em Samaria. Talvez, se Naamã for até ele, poderá ser curado. E assim ela se torna um veículo da graça divina, uma profetisa de um Deus que fala através dos avessos. E insisto aqui, também nós estejamos abertos a isso. Quando o sofrimento nos visitar, quando nós estivermos à flor da pele, quando estivermos com a angústia, abramos-nos a um parto de algo novo, não é? O Deus de Israel é especialista de sair de túmulos, é especialista de retirar a graça das desgraças e faz até do avesso de um serviço uma manifestação da sua força de libertação. Ele é o libertador. E esta menina, não obstante externamente fosse serva, era livre, porque encontrou-se com aquele que faz dos filhos de Abraão libertos, ainda que eles estejam no Egito, ainda que eles estejam neste ou naquele lugar, nesta ou naquela terra estrangeira, nesta terra do meu cativeiro, diz o Salmo, haverei de louvar e cantar-vos. Nós podemos fazer das ocasiões de sofrimento e de dor, do pranto, um canto. Como lembra o padre Antônio Vieira num dos seus sermões, se o riso é um distintivo da razão, um pranto é o seu uso. Então, às vezes, nos momentos de sofrimento, de dor, de angústia, em que nós nos sentimos externamente presos, nos arrisquemos a cantar. Deus haverá de profetizar no nosso lamento. Pois bem, Naamã, valente, estimado, no entanto leproso, decadente, precário, contingente em sua existência, como cada um de nós. O profeta Eliseu nem sequer o recebe. Às vezes, um grande início do caminho da cura na vida de cada um de nós está quando nós somos humilhados.
Para mim foi muito bom ser humilhado, diz o Salmo 118, porque sim, aprendi a cumprir os vossos justos julgamentos. O tempo da Quaresma é um tempo da gente se recordar deste nosso dever de sermos humildes, porque a humildade traz verdades. O humilde vence tudo com amor, lembra São João da Cruz. Na penitência, na abstinência, numa contrariedade, sendo acusados de alguma coisa que nós não cometemos, sendo atravessados em nossa desilusão, a gente pode se despir dos excessos e encontrar aquilo que mais importa. Eliseu não está preocupado com as riquezas de Naamã, nem com sua grandeza, nem com as suas credenciais. Quer fazer Naamã encontrar-se com a sua condição de pó e de cinza. Assim nós iniciamos o tempo da Quaresma. Lembra-te de que tu és pó, e ao pó hás de voltar. Naamã, no primeiro momento, não consegue entender, porque ele se lembra dos rios de Damasco, o Abana e o Farfar, e tem consciência de que eram águas translúcidas. O rio Jordão, no qual ele se banha, não tem conhecimento por ter estado lá, mas por ouvir falar, é um rio muito cheio de lama, não é? Ele desce com sedimentos, portanto, a visão do rio Jordão não é uma visão agradável. Assim, entendemos qual é o horizonte semântico de ter que se banhar numa água cheia de barro. Porque nós somos barro, porque nós somos pó, nós somos cinza, nós somos filhos de Adão, portanto, decadentes, precários, contingentes. E quem tem dúvida disso, de que mesmo apesar de nossa grandeza, nós somos frágeis, experimente ficar uma semana numa cama de hospital sem poder ser mexido. Rapidamente este nosso corpo, tão hidratado, esse nosso cadáver tão sarado pelos shapes, começa a apodrecer, como qualquer outra carne. Então o profeta Eliseu, em sendo um homem de Deus, portanto é um profeta no sentido genuíno, alguém que vê o mundo desde o ponto de vista de Deus, cuja consciência é afetada pela graça divina, está fazendo Naamã comparecer diante daquela mais humana das verdades, para citar Nietzsche. Nós somos humanos, demasiadamente humanos. E há sempre algo de desumano quando nós queremos nos fazer mais do que aquilo que nós somos. Quem quer mais do que lhe convém, termina perdendo o que quer e o que tem, lembra o padre Antônio Vieira em outro dos seus sermões. E assim, vemos em Naamã este convite do tempo da Quaresma, que é o convite do despojamento. No deserto e na travessia do deserto, nós não podemos ter excessos, nem exageros. Ter exagero é sempre indício de uma alma vazia. Quem vive assim, com muitos exageros, com muitos excessos, tentando compensar naquilo que consome, naquilo que faz, a falta que existe dentro de sua alma, não é dado a mergulhos e não dá conta do simples. Se a gente perde a capacidade de contemplar o simples, se estamos desatentos à graça divina, não damos mais a mergulhos, damos conta mais de mergulhos, mas vivemos na superficialidade, significa que estamos com uma alma adoecida. Quem vive na superfície, como Naamã queria viver, é sempre vítima de si e é sufocado pelo egoísmo que envenena as nossas relações. Para que haja cura é preciso que a gente se esvazie. É por isso que Jesus se encarna, lembra o apóstolo Paulo na carta aos Filipenses. Embora fosse de divina condição, não se apegou ciosamente a ser igual em natureza a Deus Pai, porém esvaziou-se de sua glória, fez um movimento de kenosis, e assim, reconhecido exteriormente como homem, humilhou-se até a morte de cruz. Esta é a sabedoria a que o apóstolo Paulo se refere como sendo uma sabedoria que é loucura. E como ontem ecoava nas missas, certamente o apóstolo Paulo escutava boa música, escutava Charlie Brown Jr. quando ele canta, só os loucos sabem. É preciso uma loucura para ir na contramão daquilo que apetece ao mundo. É preciso ver a grandeza que existe no simples, no mergulho e no genuíno para abrir-se à ação da graça divina.
Porque no momento em que nós nos perdemos, nos esvaziamos, em que nós morremos, é que a graça de Deus nos encontra, nos preenche e nos faz renascer. Para que haja cura, é preciso antes esvaziar-se de si, para encontrar aquilo que vem de graça. De nada serviu a Naamã seus tesouros, suas vestes, a sua pretensão, a sua vaidade. Teve que esvaziar-se disso, tornar-se nu. Nu saí do ventre de minha mãe, nu voltarei para lá, diz Jó. Antes eu te conhecia só de ouvir falar. Agora, porém, os meus olhos te veem. No momento em que Naamã vê a Deus, ele torna-se um homem novo e percebe as coisas que realmente importam. E aí entendemos por que a sabedoria da Mãe Igreja coloca este salmo da sede de Deus logo depois desta belíssima passagem de Naamã. Todos temos sede, e é por conta de nossas sedes que nós padecemos. São Bernardo de Clairvaux insistia que a gente tem que fazer uma análise daquilo que causa em nós amor e tristeza, porque quando nós examinamos aquilo que nós amamos e aquilo com que nós nos entristecemos, a gente toma uma consciência de nós mesmos. Então todos temos sede, mas essa sede deve ser direcionada a Deus e ao Deus que é vivo. Vida no hebraico, a raiz Yev, a palavra de Deus, sua aliança, seus mandamentos. Naamã escuta a palavra de Deus. O Salmo 18, 19 diz que a lei do Senhor Deus é perfeita. É ela quem traz conforto para a alma, ou seja, é ela, numa tradução mais próxima do formal, que faz o Yav, a vida voltar. Então, lá onde em nossa vida estamos sufocados, ansiosos, em que a nossa pretensão está nos impedindo de encontrar aquilo que mais importa e aquilo que vem de graça, é preciso fazer como Naamã, escutar a palavra de Deus que vem pelos lábios do profeta, porque somente a palavra de Deus é capaz de nos devolver a vida, porque ela é consolo para a alma. E sem esta palavra de Deus, continuaremos como corças que suspiram, mas iremos buscar saciar a nossa sede nos rios errados, nossos prazeres, nossas ilusões, nossa sede de grandeza. É lugar onde nós podemos ter a impressão de que irá matar a nossa sede. Mas como lembra o profeta Jeremias, estaremos diante de cisternas rachadas. Não será um rio capaz de nos saciar e de nos purificar. Este rio que é capaz de saciar a nossa sede é o Deus vivo. Quando terei a alegria de ver a face de Deus, Naamã vê a graça de Deus. A face de Deus na Sagrada Escritura quer dizer a sua bênção, e só pode ver a face de Deus quem luta, como Jacó teve que lutar e faz a experiência do Fanuel, ele se encontra com a face de Deus. Assim também nós, para vermos a Deus, temos que vencer a nós mesmos e o nosso orgulho. O Senhor Jesus, quando se encontra com Natanael, o dom de Deus, diz: você acreditou porque eu te falei isso? Você vai ver coisas maiores do que essas. O céu aberto, os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Para ver a face de Deus, nós temos que vencer a luta contra nós mesmos. Natanael teve que vencer a si mesmo. Naamã teve que vencer a si mesmo. Jacó teve que vencer a si mesmo. Jacó passa de covarde a forte contra Deus. Naamã deixa de tropeçar no próprio orgulho e assim é redirecionado pela graça de Deus, que nos encaminha para o caminho, já que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Assim como Natanael teve que despir-se da sua pretensão para encontrar-se com Deus, que nos conhece melhor do que a nós mesmos. Só assim podemos ver a Deus, se nos despirmos de nossos preconceitos e de nossas imagens. E ainda mais, se me é permitido, olhando para Naamã, lembro-me sempre daquela frase de Hipócrates, o pai da medicina, que diz que quando nós estivermos desejando curar uma pessoa, a primeira coisa que a gente tem que se perguntar a essa pessoa é se ela está disposta a abrir mão daquilo que a faz adoecer. Porque se a pessoa não estiver disposta a abrir mão daquilo que a faz adoecer, não há caminho de cura que seja possível.
Nós estamos numa sociedade do espetáculo, do acúmulo, uma sociedade de muitos exageros, de muitas possibilidades. Julgamos que a felicidade, que aquilo que iria saciar a sede do nosso coração, seria poder escolher. Hoje esse é o grande paradigma, eu escolho o que eu quero, o que eu desejo, eu tenho várias possibilidades, não devo nada a ninguém, e nunca estivemos tão adoecidos, porque a verdadeira libertação e o que mata a sede do nosso coração não significa poder escolher várias coisas, várias riquezas. Isso só nos deixa muito ansiosos, porque sempre haverá quem, né? O desejo é como uma criança, quer tudo que não alcança, e quando alcança não quer mais. Quando nós estamos diante da posse do nosso desejo, vem o miserável tédio da carne, lembra Nelson Rodrigues. O desejo nos humilha, lembra Schopenhauer. Quando a gente alcança aquilo que deseja e quando a gente não tem. Nos humilha dos dois jeitos. Mas, no entanto, todavia, quando nos despimos do acúmulo, do excesso, quando nós entendemos que a verdadeira liberdade não é escolher várias coisas, mas é não precisar escolher, o nosso coração se realiza. Marta, Marta, tu te preocupas e inquietas com muitas coisas, tem muitos exageros, são muitas possibilidades. Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. Quando o nosso coração está diante do melhor, do único necessário, do único capaz de saciar a sede do nosso coração, porque é o Deus vivo, ele se aquieta, se acomoda. E aqui, terminando, vamos ao Evangelho, porque Jesus também, se o apóstolo Paulo escutava Charlie Brown Jr., nós vemos que Jesus assistia Mowgli na Netflix, porque o Urso Balu canta necessário, somente o necessário, o extraordinário é demais. Há momentos em que a nossa família é desnecessária, agradar os outros não é só impossível, lembra Ana Sui, mas é desnecessário. Então, onde não couberes, não te apertes. Se você está cercado de pessoas que estão te enchendo o saco, que estão sendo um peso, que estão te diminuindo com as suas palavras e com seus julgamentos, atravesse essas pessoas e siga adiante, porque elas vão te tentar atirar de um monte. Para isso, para ter essa capacidade de ter clareza sobre o que realmente é necessário, e às vezes a nossa família, aqueles que nos cercam são desnecessários, e a gente não tem que sofrer para se caber nessas pessoas que não dão conta de si e não vão dar conta de nós, a gente tem que estar reconciliado consigo mesmo, tem que repousar na verdade das nossas convicções, não é? Termino com Chesterton, que lança luz sobre o que aconteceu com Jesus. Um homem maduro é aquele que não abre mão das suas convicções, mesmo diante de emoções e do próprio estado emocional. Então, quando nós temos a clareza daquilo que é necessário, daquilo que é importante, qual é a meta, a gente não se deixa nem vender, nem distrair, nem dissuadir por qualquer coisa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Aos céus nossas preces.